qual o número de pacientes que diagnosticaste com PHDA este mês? Se eu te puder dizer num mês típico, posso-te dizer que numa semana, se eu tiver 4 primeiras consultas que suspeitam poder ter PHDA, cerca de 16, mínimo, por mês. Notas diferença nesse número em relação a um ano atrás? Ou há 2 anos atrás? Assim, em relação à minha prática, certamente que sim, porque eu trabalho mais especificamente a área da PHDA, diria que há 1 ano e meio, mais ou menos, portanto. Mas tenho vindo a sentir ao longo dos meses de 2023 que há uma crescente procura por parte das pessoas. Muitas vezes começam a ver ou vídeos, ou artigos, ou relatos, e que se questionam, será que eu tenho uma PHDA? Depois há outras pessoas que também, os filhos são diagnosticados e eles os pais dizem, peraí, mas eu também sou assim, e vão à psiquiatria. Temos casos também, por exemplo, de pessoas que são acompanhadas em psicoterapia, psicologia, que são os próprios psicólogos a referenciar, porque têm dúvidas, porque muitas vezes tu podes ir ao psicólogo, por exemplo, para tentar compreender porque é que nunca estabilizas na vida, porque é que estás sempre a mudar de emprego, porque é que te sentes permanentemente insatisfeito, porque é que tu te fartas rapidamente de relacionamentos, começas e acabas. E claro que há uma multiplicidade de razões para isso. Eu não estou a dizer que é tudo a PHDA, mas às vezes pode ser uma PHDA. E ainda esta semana vi uma pessoa que iniciou acompanhamento em psicologia por causa destas razões e mais tarde a psicóloga disse-lhe, olha, eu acho que você tem uma PHDA e deve procurar ajuda também da psiquiatria. Depois existem outros casos em que eu própria, como já tenho um bocadinho o olho treinado, há coisas que às vezes me suscitam a dúvida. Por exemplo, pessoas que têm exatamente estes relatos que eu acabei de dizer, ou que vêm à minha consulta e são depressões arrastadas no tempo, que já fizeram vários antidepressivos, já fizeram estabilizadores do humor. Claro que não quer dizer que seja sempre uma PHDA, podemos estar a falar de depressão resistente, podemos estar a falar de uma perturbação bipolar, podemos estar a falar de uma perturbação, por exemplo, borderline da personalidade, podemos estar a falar de muita coisa, mas eu costumo falar muito com os pacientes disto. Há que imaginar um iceberg. O que nós vemos ou o que nos chama a atenção geralmente são estas questões mais superficiais, entre aspas, questões que nos levam a pensar, ok, esta pessoa terá uma depressão, ou esta pessoa tem uma dependência de substâncias, ou esta pessoa tem perturbação da ansiedade. Ou seja, existem imensas comorbilidades associadas à PHDA. Mas se nós não pensarmos que pode haver uma PHDA debaixo d'água, que é só uma grande parte, e não atuarmos sobre isso e não tentarmos despistar, muito provavelmente aquela pessoa que tem uma depressão refratária nunca vai melhorar. Ou aquela pessoa que é extremamente ansiosa e que tem uma inquietude interna enorme e que já fez vários tratamentos para a ansiedade, se calhar aquilo não é ansiedade, mas sim inquietude da PHDA, ou pelo menos uma ansiedade comórbida. Ou seja, podia dar vários exemplos, mas no fundo, a conjugar, eu diria que no mínimo 16 casos por mês. E acho que estou a fazer por baixo.